Olá, boa tarde. Bom, vamos iniciar agora o web seminário. Hoje vamos falar de estratégias e métodos para melhorar as compras de bens e serviços na construção civil. Esse evento é realizado pela eConstruMarket, que é uma empresa líder em soluções de internet para empresas e profissionais da construção civil. Eu não sei se vocês conhecem, mas nossa empresa possui 3 plataformas: o ConstruCompras, que é uma plataforma de e-commerce; o ConstruManager, uma plataforma para a gestão de projetos e obras; e a Rede de Obras, que é um sistema de monitoramento de mercado, de inteligência de mercado. Nós temos os portais também, que são plataformas com acesso gratuito. O portal AEC Web, que é o maior guia com conteúdo, negócios, relações. Problema de áudio, pode ligar nesse telefone aqui, nós temos uma equipe disponível para ajudá-los, ou podem mandar um e-mail para natalia.lopes@e-construmarket.com.br. Bom, como será este evento? O tempo de apresentação é de aproximadamente 50 minutos. Haverá apresentação de slides junto ao áudio e o vídeo da Adriana. No final do evento, durante o evento, haverá uma enquete onde vocês podem opinar, dar sugestões. Inclusive, nós perguntamos o que vocês preferem como um tema para um próximo evento. No final da apresentação, abriremos para perguntas e respostas. Então, vocês podem anotar, inclusive podem mandar a qualquer momento as perguntas e respostas, que a nossa equipe vai selecionar essas perguntas e respostas. Depois que acabar essas perguntas e respostas, a palestra da Adriana vai se encerrar, mas haverá uma apresentação de uma plataforma de e-commerce especializada na construção civil. Vale a pena para empresas que têm processo de compras e suprimentos, ok? Bom, vocês podem interagir, então aproveite o bate-papo, a enquete, e vocês podem também mandar opiniões e sugestões pelo e-mail da Natália ou diretamente no bate-papo. Esse web seminário é oferecido pelo ConstruCompras, serviço de e-commerce especializado na construção civil. É uma plataforma que ela desenvolve diversas soluções com o objetivo de gerar reduções de custos nas compras de produtos e serviços. As principais empresas utilizam já esse serviço. É uma plataforma que tem 15 anos já de mercado. Bom, e agora sim, vamos começar. Eu vou passar agora para a Adriana conduzir a apresentação. Espero que vocês aproveitem bastante o que ela tem a nos ensinar, ok? Até já. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite da ConstruCompras para a gente apresentar a nossa estratégia e métodos para melhorar as compras de bens e serviços na construção. A nossa programação é para falar um pouco a respeito da Rotice do Brasil, quais são os objetivos para essas estratégias e métodos de compras, ter uma visão integrada dos suprimentos, como a gente trabalha, e mostrar um case para vocês, que nós da Rotice conseguimos praticar, e aí sim depois abrir uma parte para perguntas e tentar responder o que a gente puder dentro das expectativas. Bom, falando um pouquinho a respeito da Rotice, a Rotice ela tem algumas áreas que atuam de segmento em todo o Brasil, tanto na área de edificações, como na área industrial e de infraestrutura. Durante essa trajetória, que nós completamos 50 anos, na última segunda-feira, pudemos contar com obras que foram e são ícones dentro do mercado, como, por exemplo,
a parte de vários hotéis, que nós estamos construindo agora, o Hotel Four Seasons, o Hotel Palácio Tangará, já entregamos o Hilton ano passado. São vários edifícios comerciais em todo o Brasil, como, por exemplo, o Eco Sapucaí, Eco Berrini, com projetos de nome como Oscar Niemeyer, que é o caso do Eco Sapucaí. Fizemos a Infoglobo. O Pátio Marítimo é uma obra que está sendo feita no Rio de Janeiro, no Pátio Marítimo, com estrutura metálica, o projeto do Norman Foster. Temos Barão de Tefé. Na parte industrial, tem várias fábricas automotivas, como, por exemplo, estamos entregando a fábrica da Mercedes-Benz, da Audi do Brasil, a Volkswagen. Na área de papel e celulose, como clientes como Klabin e Andritz. Fizemos algumas PCHs, temos várias escolas entregues, como Porto Seguro, e estamos agora construindo a ampliação da Graded School. E nós totalizamos, nesses anos todos, mais de 500 obras executadas, com 7 milhões de metros quadrados de área construída. Passaram pela nossa empresa mais de 150 mil colaboradores. E hoje a gente conseguiu uma meta atingida com uma produção de quase R$1 bilhão e com 1.300 colaboradores. A busca da Rotif sempre foi ter um crescimento sustentável durante esses 50 anos. No dia 22 de agosto passado, nós completamos 50 anos e pudemos perceber que a gente sempre busca uma ampliação sempre muito bem estruturada, né? A Rotif adquiriu a construtora Tedesco, que é uma construtora no Sul, em Porto Alegre, bem conhecida. Por último, nós temos a participação na CAM, que é uma empresa especializada em galpões e logísticos. E assim estamos completando um grande ciclo, uma importante data para todos nós, que foi dia 22 de agosto. E para isso, como qualquer aniversário, a gente sempre tem as importantes mudanças, foi um marco para todos nós e estamos mudando o nosso logotipo, a nossa marca e o nosso nome. Na verdade, como que surgiu o logotipo? O logotipo, a Rotif é uma junção muito importante da parte da cultura alemã com a cultura brasileira. E para simbolizar a construção, foi colocada uma casa típica alemã com uma casa típica brasileira, dando o logotipo com a fundação da casa, simbolizando uma origem sólida e bem estruturada. E por que HTB? HTB é um nome que sempre foi carinhosamente conhecido pelos nossos fornecedores, pelos nossos clientes, projetistas e parceiros, simplificando e sendo um apelido, e agora nós estamos incorporando em nosso nome. Então, é o HTB, H da Rotif, o T e o B de Brasil. Então, a partir dessa semana, nós mudamos então nosso logotipo e a nossa marca, como nós vamos conhecer. Então, a partir de agora, vocês vão ver novas placas, tudo que tem hoje em São Paulo, Rio, Porto Alegre, tudo vai ter um novo logotipo, uma nova imagem, mas a solidez e a tradição é a mesma, desses 50 anos. Então, vamos falar agora rapidamente dos objetivos do nosso seminário, da nossa palestra, que é nesse momento de crise e que a gente precisa cada vez mais ser competitivos, buscar produtividade, melhorar o nosso processo de compra e para que a gente tenha sempre uma relação ganha-ganha e ser cada vez mais produtivo. Qual que é o nosso principal objetivo? É ter um gerenciamento eficaz para as compras de materiais e serviços, buscar sempre uma melhoria de desempenho competitivo de todos os mercados, o mercado da construção civil, cada vez mais ampliar, ter as melhorias contínuas no processo de supply chain, ter uma cadeia totalmente voltada para melhorias, tem uma importância, a gente vai falar que é muito importante a requisição de compras e contratações, conhecida como RCC, a análise de demanda dos melhores fornecedores, como a gente pode avaliar os melhores fornecedores e a garantia de todo o fornecimento.
No momento de crise pode parecer que é fácil comprar, porque todo mundo acaba baixando, mas a gente tem sempre que estar gerenciando esses riscos e estar sempre envolvido com esse objetivo. Então, qual que é a ideia? A ideia é passar para vocês a visão integrada de todo o suprimento, de todo o processo como um todo. Então, durante a nossa apresentação, nós dividimos desde o entendimento da demanda, quando uma solicitação de orçamento para uma proposta comercial, assim como uma compra para uma obra, até o final que tem as gestões dos indicadores. Para facilitar esse entendimento, podemos dividir então em 4 etapas. A primeira etapa é a elaboração e mapeamento das estratégias, em que a gente conhece exatamente, mais para frente nós vamos falar detalhadamente cada uma dessas etapas. Aí, a etapa 2 é conhecer o mercado fornecedor, verificar quem são os players, como estão os players de todas nossas compras. Na etapa 3 é a etapa que a gente entra com uma negociação, para a gente avaliar as melhores propostas técnicas comerciais dos fornecedores e o que a gente vai entregar nas lojas. E a etapa 4 é uma gestão pós-contratação, porque a contratação não termina na última coisa da negociação. Nós temos todos esses parceiros que trabalham conosco durante toda a obra. Então, vamos falar a respeito agora da primeira etapa. A etapa primeira etapa, que é a elaboração e mapeamento das estratégias. Durante toda a nossa apresentação, separei para facilitar o entendimento o comparativo entre o cenário comum do segmento da nossa área da construção civil e o que a gente sempre busca, qual que é o nosso cenário-alvo, qual que é a visão ideal para que a gente consiga trabalhar e sempre sendo competitivo e apresentar uma boa qualidade no nosso departamento de compras. Então, o que a gente, hoje, na parte de entendimento de demanda, como é o comum acontecer na construção civil? Tem uma visão limitada, né? Não tem quais são as demandas e os bens de serviços no cenário a longo prazo, ninguém pensa nisso, tem uma visão muito limitada, não tem uma integração entre os projetos e as áreas técnicas do suprimento e com os suprimentos, que tem que entender, os suprimentos têm que entender toda a demanda, e tem um volume urgente, excessivo de emissão de pedidos de compra urgente. É sempre para ontem, todo mundo tem que apagar o incêndio, é sempre essa correria, e aí, com tudo isso, esse cenário, ele prejudica o nosso entendimento da demanda. O que a gente faz, o que a gente considera importante, trabalhando sempre na excelência operacional e melhorando os nossos processos. Normalmente, quando tem uma demanda, é feito um entendimento prévio da necessidade. Então, a gente faz reuniões de gestão com o planejamento. Normalmente, se for, por exemplo, uma demanda de compra para a obra, é feita uma reunião entre a gestão de planejamento da obra ou a equipe de produção com a equipe de suprimentos, para entender toda essa demanda. Se for o caso de uma proposta técnico-comercial que a gente ainda vai elaborar, é feita essa reunião e essa gestão com todos os suprimentos e quem está elaborando a proposta, o departamento de orçamento e planejamento. Na segunda etapa, que seriam as definições de especificações, o que a gente costuma ver? Um escopo incompleto em que não tem detalhamento de tudo que a gente precisa comprar ou está completamente definido, simplesmente quer que se compre. Durante o processo, tem muita alteração de escopo, muda toda hora. Uma hora é uma porta de uma dimensão, depois aumentou o tamanho da porta e tudo mais, como por exemplo. E com isso tudo, gera um retrabalho enorme para quem está contratando, para quem está comprando e podendo equalizar. E também não tem um cadastro de saneamento, ou de insumos saneados. O que a gente costuma fazer na rotina? A gente tenta ter uma definição total do escopo, uma avaliação dos projetos, verifica se o escopo está totalmente detalhado, se tem alguma definição que precisa ser incluída, se existem algumas demandas que não foram colocadas. E aí esse é o nosso cenário ideal para a nossa parte de excelência.
E aí o que a gente precisa fazer também é implantar o saneamento, conforme agora a gente vai ver no próximo slide. O que a gente considera como benefício de implantação do saneamento e inteligência do cadastro de insumos? Primeiro, a gente vai fazer uma reestrutura de grupos e subgrupos de mercadorias. Por exemplo, tem uma inteligência nessa elaboração de bancos de dados de insumos. A gente vai dividir por grupos, isso vai nos facilitar bastante a busca para próximas compras e próximas aquisições. O que acontece nessa questão do histórico? Com isso, a gente monta um banco de dados que facilita a busca e facilita o entendimento de quem está procurando. Então, nós vamos ter, nessa questão, por exemplo, vamos dar o exemplo do concreto e aço. A gente tem grupos do concreto. Então, nesse grupo do concreto, eu vou ter lá o FCK, só que eu tenho que estar exatamente registrado conforme vai ser procurado. Então, tem que ter um responsável para que tenha essa inteligência e saibam buscar essa história. Com isso, tendo essa estrutura de grupos e subgrupos, nós podemos garantir um histórico de preço. Então, por exemplo, quanto que se pagou o aço na outra obra com a determinada dimensão? Qual foi o preço do concreto? Ou de serviço? Se uma parte de caixilho, quanto que pagou o caixilho unitizado da fachada da obra A, B ou C? Então, isso garante que a gente possa ter essa base estruturada, podemos verificar se nós estamos comprando adequadamente, se esse valor é possível de ser negociado mais ou não. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue é uma garantia correta de classificação fiscal. O que a gente consegue com isso? Verificar que todos os impostos estão corretamente recolhidos, que não vamos ter problema no futuro nessa parte de fiscalização e de impostos. Uma outra coisa que a gente tem de benefício com esse saneamento é a eliminação de retrabalhos nas compras e devoluções. A partir do momento que a gente busca e tem isso colocado em todo o nosso processo, ele elimina esse retrabalho de ter que contratar. Então, se eu já tenho um histórico, facilita bastante a nossa contratação. E também garante toda a padronização no nosso departamento de suprimentos. Bom, então agora vamos continuando na primeira etapa, falando da estratégia de compra. O que acontece? Normalmente tem cotações recorrentes de insumos, sempre as mesmas cotações, então vem da obra A, B ou C, ou da proposta, várias cotações do mesmo insumo. Tem fornecedores que não são homologados e também não são aptos para o fornecimento dessa categoria. Então, muitas vezes, pela pressa, pela urgência, se os fornecedores não são homologados, eles normalmente não entregam as mesmas coisas. E aí, nessa parte, tem fornecedores com número excessivo de contratos, que às vezes não tem a demanda, não consegue atender a demanda. Mas para agradar, para querer sempre manter o cliente, ele acaba aceitando um número muito grande de contratos. Tá? E o que a gente busca na nossa excelência operacional, sempre com o nosso cenário-alvo? É desenvolver acordos de fornecimento. O que é esse acordo de fornecimento? É que nós tenhamos uma parceria com alguns fornecedores que garantam o fornecimento de determinado material, que a gente entregue dentro do prazo, como nós temos obra no Brasil inteiro, e obras que possam entregar no Brasil todo. E isso tem também uma questão de um portal de compras corporativas, que isso facilita, a própria obra pode entrar e fazer não precisa mais fazer essa concorrência, porque os preços já foram negociados e estabelecidos, e entra simplesmente num portal de compras corporativas. Isso a gente ganha muito em produtividade e em competitividade. E está sempre fazendo uma análise do desenvolvimento de fornecedores, para atender as demandas atuais e futuras. Isso sempre uma questão de desenvolvimento que a gente tem com os fornecedores. Tá? É uma coisa muito rápida e dinâmica,
e que com a crise a gente tem que estar sempre atual como estão os nossos parceiros. Bom, agora vamos então falar na etapa 2, que seria o mercado fornecedor. Análise de todos os players, do vendor list, de tudo isso que a gente faz para atender a nossa área de suprimentos. O que é um cenário comum na parte quem é da construção sabe como isso acontece muito. Não existe uma política de gestão de fornecedores. Cada um faz sem nenhuma política, sem nenhum processo. E também a gente tem que rapidamente fazer esse processo, então é um processo reativo. A gente tem que correr, não dá tempo de ver se o fornecedor, os nossos parceiros, eles devem atender a determinada obra, se eles têm capacidade. Então, rapidamente coloca esse desenvolvimento de fornecedores. E o que a gente busca dentro do que a gente considera o ideal, do nosso mundo ideal e que a gente busca para ser competitivo? É ter sempre um desenvolvimento com os nossos parceiros, ter um desenvolvimento com base na estratégia de planejamento. Quais são os fornecedores que atendem determinada área, qual é a capacidade que eles têm para entregar o determinado insumo ou serviço, se eles têm capacidade, uma empresa de estrutura metálica, se ela tem capacidade para atender a tal obra, como que podemos trabalhar exatamente nesse desenvolvimento. Outra coisa que nós precisamos, normalmente a gente trabalha, é uma criação de vendor list específico. Ou seja, quais são os fornecedores que eles estão aptos para atender determinado serviço. Vou dar um exemplo, por exemplo, de caixilho. A parte, no edifício corporativo, a fachada unitizada, ela é super importante, é caminho crítico, e tem uma demanda que a fábrica tem que atender. Então, determinados fornecedores, eles são importantes para atender essa demanda do edifício corporativo. Já numa obra industrial ou num galpão logístico, a parte do caixilho já não é serviço crítico e ele não precisa ter a mesma criticidade que o da fachada. Então, às vezes, são outros fornecedores servindo o mesmo serviço. Então, a gente tem que saber separar qual é o vendor list de cada um dos nossos serviços. E também, o que a gente busca? Sempre implementar uma política de gestão com os fornecedores. Nessa gestão de fornecedores, a gente vai sempre conversar um pouquinho mais na frente, na etapa 4, que a gente vai falar especificamente dos fornecedores, tá bom? Então, voltando para a gente falar qual que é o objetivo do desenvolvimento dos fornecedores, A gente sempre precisa orçar e executar o serviço de entrega de materiais. Quantas vezes o orçamento cota com alguns fornecedores e na hora da compra esses fornecedores nem sequer são consultados? E temos que ter também um vendor list específico para cada grupo de escopo. Então, o que a gente costuma fazer na rotina? Primeiro, nós identificamos os potenciais fornecedores, fazemos uma análise dos problemas e riscos para cada fornecedor e para naquele momento, quem pode nos atender. Damos pesos e notas para cada um dos problemas e riscos, analisando cada um deles, e aí a gente, sim, cria um ranking de fornecedores para esse vendor list. Quem pode nos atender, como ele está demanda, como ele pode nos ajudar para ser bem competitivo e, mais que isso, também garantir o fornecimento de todo o nosso processo. Bom, então agora nós vamos para a etapa 3, que é o que a gente chama de etapa de negociação, em que ela engloba a requisição de compras, a RCC, e também a parte da negociação. Então, vamos lá. Considerando a requisição de compra, eu acho que temos vários modelos no nosso segmento, que o escopo é indefinido, conforme já tinha falado anteriormente, não tem um levantamento adequado de todas as quantidades, não tem anexo necessário,
tem uma contratação urgente, eu preciso que coloque madeira na obra, preciso que coloque muito rapidamente, sem dar tempo nem de negociar e nem de definir o escopo, vamos comparar as mesmas coisas. E as compras parciais, normalmente são as urgentes e não tem uma visão do todo. O que a gente busca e o que a gente costuma fazer? É ter um cronograma de suprimentos. Com esse cronograma de suprimentos, a gente pode verificar aonde vai ser usado o concreto, desde a fundação, estrutura, no todo da obra, e também ter um portal de compras corporativas, que isso vai ajudar bastante na nossa questão. Então, só dando um exemplo para vocês de uma requisição que não deve acontecer, mas que é comum no nosso cenário, é uma requisição que não tem definição nenhuma, é uma requisição completamente incorreta, né, que acha que pela urgência vai ser comprado da melhor maneira. Isso a gente não pode nunca aceitar. O que a gente costuma fazer agora na Rotif, como nós estamos trabalhando com a RCC? Até para agilizar e para que não se esqueçam de algumas coisas que são importantes, são disponibilizados alguns modelos para os solicitantes. E que esses solicitantes preencham corretamente, com os anexos necessários, como, por exemplo, uma planilha de quantidade do que vai ser necessário na obra, os memoriais descritivos para que a gente consiga comprar com as especificações exigidas pela arquitetura ou pelo projetista, todos os projetos envolvidos, todas as especificações, o cronograma meta que precisa ser na nossa obra, quando que a gente tem que entregar cada um dos serviços, e para garantir também a relação dos documentos, e o que é importante é a verba disponível para a contratação, para que seja orientado nessa requisição de compra e que a gente possa comprar da melhor maneira possível e sendo bem competitivo e comprando, ter o cuidado de que quando a gente está com essa planilha, com essa RCC, que todo o escopo está definido, ou seja, todo o escopo os fornecedores vão orçar a mesma coisa. Bom, agora falando um pouco ainda da negociação. Quando a gente fala negociação como desconto comercial, a negociação não é simplesmente um desconto comercial, eu dei 10%, já foi feita uma boa negociação. Falta também um prazo para definir a estratégia dessa negociação. E, de novo, como eu falei anteriormente, é sempre as compras rapidamente, com urgência, e aí você não tem prazo para estrategiar essa negociação. E com isso você perde o poder de negociação com contratações parciais e descentralizadas. O que a gente trabalha como alvo, como cenário para ser produtivo dentro da nossa excelência operacional que a gente sempre busca? É elaborar uma estratégia de negociação, fazer um comparativo, como a gente estava falando, dos últimos preços contratados, ter um checklist para contratação técnico-comercial. Nós vamos ver aí para frente, eu vou mostrar para vocês que isso é uma prática que a Rotif usa há muito tempo. Alguns dos nossos fornecedores já estão até acostumados com esse tipo de prática, desse checklist, que nos ajuda bastante para não esquecer nada. Então, o que a gente costuma fazer? Tem sempre na última reunião de negociação, é passado um checklist em que tem alguns critérios que já foram colocados na proposta técnica, mas que o fornecedor garanta e assine que ele está considerando aquele escopo. Toda a parte de garantia, toda a parte comercial que está sendo considerado. Se o fornecedor não estiver de acordo, ele comenta isso na reunião. E isso garante que a gente contrate exatamente aquilo que está especificado. E que, às vezes, na correria se passa e a gente com esse checklist, ele é uma prática muito usada e que a gente acredita que é uma das coisas bem importantes na nossa negociação. Depois, quando a gente faz essa reunião, em que todos preenchem e participam, todos os assuntos fazem parte de uma ata de reunião, e se o fornecedor for contemplado com este contrato, isso vai fazer parte de anexo contratual, ou seja, para a gente não ter dúvida de tudo que está considerado no nosso escopo e naquilo que está contratado.
Isso ajuda ao fornecedor também garantir que o preço dele e o escopo dele está alinhado com as nossas necessidades e que exatamente isso aquilo que a gente está contratando. Bom, agora então vamos passar para a nossa última fase, última etapa, que é a etapa de gestão pós-contratação. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou até o momento é tudo planejado para a contratação e colocação do nosso projeto. Então, a gente definiu qual vai ser o fornecedor que vai ser contemplado com o projeto e vamos fazer uma gestão deles, tá? Porque o que a gente acredita muito é em clima de parceria, em clima de reconhecimento, uma relação ganha-ganha com todos os envolvidos. Então, essa última etapa é uma etapa que a gente considera de gestão pós-contratação. O que seria essa gestão pós-contratação? Normalmente, não tem uma avaliação de performance dos fornecedores. E o que a gente busca, o que a gente está desenvolvendo e o que é a nossa prática? É ter uma base sólida para o fornecedor para esse atendimento. Tá? Ter uma base dos fornecedores que estão atendendo, quais as obras que eles estão atendendo, garantindo também que eles tenham um volume de trabalho adequado ao volume de capacidade que eles tenham e também fazer uma garantia de performance nas contratações de gestão de contrato. Então, o que a gente pode considerar? Essa gestão, essa visão toda dos fornecedores, ele é uma das principais atividades, porque a gente tem que ter essa relação de parceria. Então, desde uma visão da homologação técnica, em que a gente verifica alguns critérios técnicos da empresa, do fornecedor, verifica a liquidez, como ele pode atender, quais são, principalmente no nosso mercado hoje, um mercado bem competitivo e com uma crise que nós estamos tendo, muitas empresas precisam ter a saúde financeira para nos atender do começo ao fim da obra. Então, isso é uma gestão que a gente faz, é uma coisa muito dinâmica, não pode ser perdida no tempo. Ela ela minimiza todos os riscos que a empresa pode ter, tanto de ação trabalhista, quanto de risco financeiro, de performance de entrega durante a nossa obra, como que a gente vai fazer a parte dos encargos e os riscos tributários que essa empresa nos fornece. Então, assim, essa visão da gestão de fornecedor é muito, muito importante para o nosso sucesso, que é o pós-compra, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem nas obras? Nós temos uma avaliação dos principais fornecedores, a maioria deles, a gente tem um quadro em que a gente faz a avaliação dos fornecedores, colocando uma coisa bem didática e explicando se eles estão bem, tanto na parte de entrega dos nossos serviços, se eles estão dentro do prazo, dentro da qualidade, dentro da segurança, que é muito importante, é um valor que a gente preza muito dentro das nossas obras. E quando normalmente o fornecedor não está atendendo, a gente faz uma reunião, busca um feedback, passa um feedback para eles, o que está acontecendo, o que eles não estão conseguindo entregar conforme a gente tinha combinado. Isso é muito importante para que a gente permaneça e consiga atender o nosso produto final, que é, no caso, a obra. Então, isso é uma coisa, o item da gestão do fornecedor, essa avaliação do fornecedor. Uma das coisas que, além do fornecedor, que a gente verifica dentro do nosso departamento, é uma gestão de indicadores, daquilo para ver se o nosso departamento ele pode comprar mais, se ele está bem dimensionado, o que ele está atendendo da demanda. Então, hoje, o que é comum no cenário da construção civil? Tem um desconhecimento da demanda global de contratação. O departamento de suprimentos não tem ideia de tudo que tem que comprar. E é feito um manual, as requisições são todas manuais, os controles são manuais, os cronogramas, não tem nada automatizado. O que a gente busca sempre é ter uma implementação do cronograma de suprimento sistematizado para que a obra A, se ela tiver que cobrar
Caxias, a gente saiba que a outra obra também poder fazer um serviço integrado, então implementar isso automaticamente e também sistematizar os processos para obter as informações dos bancos de dados, para que todos que tiverem necessidade de uso desses bancos de dados tenham uma questão sistemática para ser consultada. Então, com isso, a gente consegue fazer alguns indicadores, né, para que garanta a gestão de alavancagem dos processos e ter as tomadas de decisões estratégicas imediatas. Então, a gente vê o volume de contratações, quantas RCCs nós temos, o que está sendo contratado, quantas são no período, qual que é o percentual do total que a gente já atingiu. E aí também fazer uma contratação por categoria, como a gente estava falando, o que a gente vai contratar de concreto, quais obras que a gente vai precisar contratar o concreto. Então, ter sempre essa alavancagem de tudo isso. Agora sim, a gente vai falar a respeito de isso aqui são só alguns exemplos, né? E agora a gente vai falar de um case que dentro da Rotif, que a gente considerou importante para que a gente fosse bem competitivo, para que a gente limitasse as nossas compras e evitasse retrabalho e, mais que isso, garantir a qualidade de todos os nossos serviços. Então, eu vou passar para vocês um deles que foi o caso do contrato corporativo que a gente fez, que é o caso do EPI. Tá? Para fazer essa avaliação do EPI, foi feito, primeiro que assim, a qualidade e segurança do trabalho é um dos valores mais importantes dentro da Rotif e muito considerado. Então, foram feitos, para garantir que todos usassem EPIs de qualidade, não EPIs, genéricos, a gente buscou o que teria de qualidade, quais são os fornecedores que poderiam nos atender na qualidade. Foi feito um levantamento junto, sempre em parceria com o Departamento de Segurança do Trabalho, na Rotif, chamado de QSM, em que foram visitadas as empresas, foram verificadas se era possível entregar em todo o Brasil, se poderia nos atender nas demandas. E com essa seleção de fornecedores, começaram com 10 fornecedores, e aí conseguimos que, dentre esses 10, fizemos parceria para contrato corporativo com 3 fornecedores, que nos atendessem, tanto a Betel, BT e Tubarão. Esses são exemplos de parceiros nossos que nos atenderam e que podem nos atender para fornecimento de EPI. Então, os nossos fornecedores, eles podem comprar e adquirir os EPIs, e devem adquirir os EPIs dessas empresas, uma dessas 3. E, além disso, o que a gente conseguiu? Além de garantir toda a qualidade, o abastecimento, o que foi possível? Sabendo a demanda que teria essas empresas, o que foi possível? Comprar corporativamente, comprar em quantidade, com volume maior. Isso facilitou e a gente fez uma negociação comercial em que foi bom para as 3 empresas e foi bom para a Rotif, além de passar esse benefício para todos os demais parceiros e fornecedores que trabalham conosco. Com isso, nós fizemos uma avaliação e tivemos uma economia na média de 30% se a gente não tivesse feito essa parceria. Aí, além desse benefício de qualidade, de economia, nós temos um benefício que é por atividade do analista de suprimentos ou a pessoa que ia comprar. O que acontece nesse caso? A gente pode ver que o comprador ele teria 7 atividades para isso tudo. Considerando que ele já tem os preços dos contratos corporativos definidos, ele não precisa mais, a equalização técnica e comercial já foi feita, ele reduz em 90% o seu tempo de execução do trabalho. Ele só tem os processos de compra corporativa. Ele entra no site e emite o pedido daquela demanda que é necessária. Com isso, a gente acredita que alguns processos alguns casos dentro da construção civil são muito possíveis de serem feitos nos contratos corporativos. Isso ajuda muito a ser competitivo, e garantir toda a nossa qualidade. Bom, esse é um dos casos que a gente considera de sucesso
e que a gente tem vários que são para buscar essa estratégia, esse método para melhorar essas compras de bens e serviços da construção. O que acontece? Toda essa parceria com todos esses fornecedores e que a gente tem, considerando a necessidade de ser cada vez mais competitivo, agressivo nessa questão e buscar a melhor parceria, ou seja, a relação ganha-ganha. Com isso, eu queria abrir as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, de encaminhar para o nosso departamento via web. O microfone tá... Deixa o seu microfone fechado. E aí, pessoal, estão gostando? Bom, legal. A gente abriu uma enquete agora, vocês podem acessar aí, podem responder essa enquete, por favor?
Agora sim. Bom, vamos lá, começando agora com as perguntas e respostas. Adriana, qual a quantidade ideal de fornecedores para efetuar uma contratação? A quantidade ideal vai depender muito da complexidade do sistema que está sendo contratado, qual é o serviço a ser contratado e o volume que a gente deveria. Então, normalmente, se for do item da curva A gente abre para o mercado por aproximadamente 6 fornecedores, se for um valor alto. Dentre esses 6, a gente faz a primeira avaliação e depois faz um shortlist, escolhendo 3 deles, os que tiverem com a menor parte da proposta técnico-comercial, e aí sim entra para uma parte da negociação. Ok. Qual o prazo para uma requisição dos suprimentos? Como a gente tem todos os tamanhos de serviços e dependendo da complexidade, uma requisição bem feita, se ela tiver totalmente com as especificações, o memorial e o projeto, ela pode facilmente ser feita essa requisição. Então, essa requisição pode ser feita até em 3 dias com todos os dados necessários. Nem sempre a gente tem às mãos os dados necessários, eles têm que buscar especificamente para garantir que o escopo está completamente definido. E aí sim, gastar mais tempo nessa aquisição para garantir que a compra seja bem feita. Porque a requisição é uma das partes mais importantes para entender exatamente o que nós estamos comprando. Então, isso vai ser de acordo também com o cronograma de suprimentos. Como a gente falou, durante a execução da obra, a gente tem um cronograma de suprimentos, e aí sim a gente verifica qual que é a necessidade dessa requisição, e qual o tempo necessário. Muito bem, Adriana. O Vinícius perguntou qual o tamanho da equipe de colaboradores que a HTB possui para conseguir fazer toda essa gestão? A HTB ela trabalha com aproximadamente 35 colaboradores na área de suprimentos. O que acontece é que nós temos dividido, algumas obras têm uma equipe já de compradores, que os itens da curva A são negociados e comprados junto com o escritório central, e as outras compras são feitas diretamente na obra. Então, esses colaboradores são os que nós trabalhamos, hoje nós estamos produzindo aproximadamente 1 bi, e é isso que essa equipe está trabalhando. Vamos lá. Na sua opinião, qual o ponto ou etapa mais importante no processo de suprimentos? O processo de suprimentos ele tem uma estratégia que, como a gente falou, dessa visão global. Então, a parte da definição geral do escopo é muito importante, esse preenchimento da RCC, conforme a gente falou, para que a gente contrate e não corra o risco de contratar coisas diferentes. Então, essa etapa é muito importante. Obviamente, na parte da negociação, é um outro item que é muito importante para que a gente consiga ser competitivo, e a avaliação toda e toda essa parceria com os nossos fornecedores também são muito importantes. Ou seja, tem que ter uma visão estratégica integrada de todo o processo de suprimentos. Não consigo definir uma melhor, porque todas são muito importantes para o processo ser de sucesso.
Ótimo. Adriana, como funciona o processo de follow-up na HTB? O processo de follow-up na HTB é efetuado no SAP, no SAP. A gente faz uma avaliação de todos os fornecedores e é baseado em todos os nossos históricos. É dado nota e aí esse follow-up é passado para todos os nossos fornecedores e um comunicado. Se tiver algum problema financeiro, ele pode ser descredenciado, mas normalmente nessa homologação é muito importante ter esse processo todo no SAP. Adriana, agora é uma curiosidade minha. Vocês fazem essa qualificação dos fornecedores depois que eles entregam os produtos e serviços? Eles sempre são avaliados, todos eles? Normalmente os nossos fornecedores, os nossos parceiros, eles são avaliados durante todo o processo da obra, né? E no final da obra, a gente, se tiver com algum problema, a gente avalia e faz esse feedback, e se eles estiverem indo super bem, foram bem, com certeza eles recebem um feedback positivo e possivelmente já uma próxima obra garantida. Isso é excelente, né? Porque ajuda a regular o mercado, né? Ajuda a fazer com que os prestadores de serviço e fornecedores executem da melhor forma possível. Agora a gente vai para a última pergunta, tá? Só um minutinho. Tá. Uma última pergunta do Tiago. Quais os principais parâmetros para um checklist? Bom, no checklist, todos os critérios eles são de acordo com o tipo de contratação. Então, tem os principais parâmetros técnicos, em que a gente avalia considerando as coisas importantes para o lado técnico da contratação, assim como as garantias que a gente pede na carta convite, que nem sempre é considerado, a questão das multas que foram acordadas, alguns critérios aí, vamos dizer, do lado financeiro, que tem impacto do lado financeiro também. Bom, acho que é isso, Adriana. Agradeço bastante a sua atenção. A gente está recebendo aqui muitos elogios de todos que puderam participar do evento. Vão ter outras perguntas que a gente vai repassar depois, se vocês tiverem oportunidade para responder, a gente fica bastante contente, o público também fica bastante contente. Tá? Eu agradeço a todos os participantes que disponibilizaram o seu tempo para aprender um pouco mais, né? E como eu sempre digo, nada melhor do que aprender com exemplos, né? Você vê profissionais bem-sucedidos, profissionais que têm uma grande experiência na área, acabam refletindo e trazendo algo que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Isso é muito valioso. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade e só queria deixar que a gente busca sempre pela excelência e não pela perfeição, sempre buscando a nossa excelência, é o nosso lema. E eu vou aproveitar para agradecer também e deixar os meus contatos, caso alguém tenha alguma outra dúvida ou queira se cadastrar também, eu sei que tem vários fornecedores e parceiros que puderem, segue meu contato e também estamos à disposição para eventual consulta. Obrigada.